Bom dia. Jeremias 10, livro de Jeremias, capítulo 10. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Deus, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos serão atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas, enfeita-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e não caia. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não pode fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grandes e magnífico, e o poder do teu nome. Daqui Deus está falando de forma que não existe, nós não podemos ter medo ou esperar algum bem de alguma imagem. Nenhuma imagem tem condição de fazer absolutamente nada. Não existe nenhum Deus a não ser o nosso Deus, o Deus verdadeiro. As pessoas têm que entender que todas as imagens, sem exceção, mesmo aquela que eles falam que estão fazendo ali o nosso Senhor Jesus Cristo, ou isto ou aquilo, não vale nada, não presta para nada. Eles fazem imagem. Hoje não mais só de madeira, de ouro, de prata, mas fazem de gesso, de outro metal qualquer, de ferro, de estanho, de metalon, sei lá, são várias maneiras, várias formas, vários materiais que usa para fazer imagem, deuses, santos e santas, usa para fazer padroeiros, e acha que eles podem fazer alguma coisa, que eles têm algum poder. Mas a bem da verdade, não importa quem quer que seja, não importa qual seja o nome do santo, da santa, do Deus ou qualquer coisa, nenhum deles tem poder para fazer absolutamente nada. Nenhum pode fazer bem, pode trazer socorro para ninguém, nem mal. Nenhuma imagem pode curar, libertar, transformar ninguém, e nem pode amaldiçoar. Eu vejo pessoas, não, você mexer nessa imagem será amaldiçoado. Não, imagem nenhuma não tem poder para nada. É um objeto qualquer feito por mão de homens que tem que levar para lá, levar para cá. A Bíblia já nos diz, ela não ouve, ela não fala, ela nada a ver. É simplesmente um objeto. Uma imagem qualquer, não importa o que estão dizendo que ela é como uma cadeira que você tem que transportar de lá para cá, de cá para daqui para colar, e elas nada podem fazer. É somente um objeto. O único que tem poder realmente é o nosso Deus. É grande, é magnífico, é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe nada, nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos, acreditam que pode ser orientado por ídolos de pau. Trazem prata batida de Tarsis, da melhor qualidade, e ouro puro de Ufaz, a obra dos artistas e dos ourives,
então é vestida de azul violeta e vermelho escarlate, mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Imagens são meramente imagens, feitas por, hoje já não mais por ourives, hoje já não mais por artista, porque o estudo é na máquina, faz um molde, coloca na máquina. Hoje as santas, os santos, as máquinas produzem centenas, milhares ali por dia. É simplesmente isso, coloca-se o gesso, o barro numa parte e a forma na outra e vai saindo. Sai com uma quantidade enorme de Aparecida, de Virgem, de Lourdes e de outras, qualquer de outros. São simplesmente imagens, objetos criados pelo homem. Assim como o homem planeja, faz uma coisa qualquer, faz também uma imagem. E agora, como que nós podemos entender, como que nós podemos acreditar que uma imagem daquela tem algum poder? É óbvio que não. É claro que não basta nós sermos inteligentes, basta nós aplicarmos a nossa inteligência. Ah não, ela representa alguma coisa, nós olhamos só para trazer lembrança, mentira. Mesmo porque nós não podemos tentar uma lembrança de algo que nós não conhecemos, não vimos. Eles fazem várias imagens de Cristo, uns colocam de olhos verdes, outros de olhos azuis, mas ninguém sabe, a Bíblia nos fala que ele não era assim. A Bíblia nos fala que ele não era bonito. E eles fazem hoje as imagens de um suposto Cristo bonito, lindo aí, que não é o nosso Cristo. E não podemos esquecer que Deus disse que não podia fazer nada, nem mais, nem dele, ninguém. Nós não podemos fazer, então isso não passa de nada, simplesmente são objetos que para nada servem. Nem fazer o bem, nem fazer o mal. Objeto qualquer. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e de sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder, e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas dos céus rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despedaça os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe. Porquanto as imagens que funde são falsas, e nela não há fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenados sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo que existe, e Israel é a tribo da sua herança. Deus dos exércitos é o seu nome. É difícil nós conseguirmos entender realmente a mente humana. Pessoa sábia e se curvando a uma imagem fabricada pelo ser humano. Fazermos alguma coisa e adorarmos. Na verdade, as pessoas estão querendo ser deuses, porque tem imagens aí, santos, santas, que eles pegam ela e dão castigo. Eu acho que é o Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, que quando não as pessoas levam para casa, e como pediram, não consegue namorado, noivo ou casar, pega ele, enfia, vira a cabeça para baixo, coloca na água, dá uma surra nele. É interessante que as pessoas fazem e acham que isso pode fazer algum bem ou mal. Isso não vale nada, gente. Qual bem, qual mal que esse papel aqui, esse cartão pode me fazer? Nenhum. A mesma coisa qualquer que seja a imagem. Ah, mas essa é a imagem da Aparecida, e daí? Essa é a imagem da Lourdes, e daí? Do Antônio, do Pedro, do Joaquim?
E daí, não vale nada. Só tem um que tem valor, que é Deus. O nosso Deus, o Senhor, o Criador do céu e da terra, o único Deus. Esse ser vivo, é real e tudo pode. Reúne tudo que é teu e consegue carregar. Prepara-te para abandonar tua terra que já está sitiada. Pois assim diz Deus, desta vez lançarei fora os moradores desta terra, e lhe trarei sofrimentos, aflição, e sereis capturado. Ai de mim, estou muito ferido, o meu ferimento não tem cura, esta, pois, é minha enfermidade, e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha barraca estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existe, não sobrou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Porquanto os pastores são insensatos e não buscaram a orientação de Deus, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se dispersaram. Estão chegando rumores, um grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Ó Senhor, sei bem que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar os seus passos. Corrige, meu Deus, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Derrama tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam Jacó. Sim, eles o devoram, e eis que consumiram e assolaram a sua terra. O que ocorre? Deus mandou o castigo, falou que ia mandar, e mandou o castigo para Judá, para Jacó, para o povo de Deus, Israel. Isto por quê? Porque eles estavam adorando imagem, desviaram-se do caminho do Senhor. Eles não falavam que não amavam Deus, eles falavam que Deus era o Deus deles, citavam o nome do Senhor, mas só que ao mesmo tempo adoravam outras imagens, os Balaíns, os Baal. Conclusão, Deus falou, não, vou destruir, todos eles foram destruídos. Assim também hoje nós vemos em algumas religiões, as pessoas falam que amam a Deus, mas ao mesmo tempo que estão falando que amam a Deus, estão adorando santos, santas, padroeiros, estão adorando anjo de guarda, uma série de outras invencionices. Sim, são invencionices porque nada disso é real. São obras das nossas mãos. Isso não pode fazer nem bem nem mal. Faz bem sim, somente para as fábricas, hoje não mais ourives, né? Mas faz bem para as fábricas que produzem, as fábricas que fazem isso porque elas estão ganhando, são lucros, somente isto. Mas esse objeto não serve para nada, serve sim para conduzir essas pessoas à morte eterna, serve para conduzir essas pessoas à destruição eterna. É só para isso que serve. Porque todos os adoradores de imagem vão padecer por toda a eternidade. Jeremias 11. Livro de Jeremias, capítulo 11. Eis a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus, o Senhor. Escutai bem os termos dessa aliança e repeti-o a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel, maldito o homem que não der ouvido às palavras desta aliança, que ordenei aos vossos antepassados, no dias que libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, e dei-lhe esta palavra. Ouvi minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuis hoje. Então respondi, amém, é verdade, ó Senhor. Então o Eterno continuou a falar-me,
Proclama, pois, todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi e cumpri todos os termos desta aliança. Porquanto várias vezes adverti vossos antepassados, desde o dia que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, declarando: ouvi a minha voz. Deus o tempo todo, ele falou para o povo de Judá, ele falou para o Jacó, para o Israel dele, ele os alertava o tempo todo. E esse alerta vem desde a época quando ele tirou o povo lá do Egito. Falou: olha, ouve a minha palavra, segui, observai, obedecei. Mas o povo não queria, o povo não quis, o povo procurou adorar do jeito deles. Assim como nós temos sempre falado dessas outras religiões, onde as pessoas falam que adoram a Deus, mas ao mesmo tempo que estão adorando imagem, adorando outras coisas. Estão querendo dividir a glória de Deus. E Deus diz que não divide a glória dele com ninguém. Então, os adoradores de imagem, por mais que cite o nome do Senhor, não vão prosperar. Não vão prosperar porque está indo contra a palavra de Deus. Nós temos que aprender que adorar a Deus, servir a Deus, é como Ele nos ensinou. É de acordo com a palavra dEle. Não é de acordo com o nosso entendimento ou que a maneira que nós achamos que seja melhor. Ah, não, se é mais fácil, não. Só existe uma maneira, e é a maneira que o Senhor nos ensina. E sem adoração, sem dividir a glória dEle com ninguém. É adorar de maneira real, de maneira correta. Ele já fez aliança conosco, ele já prometeu-nos a salvação, ele enviou Jesus, que morreu em nosso lugar. Ele enviou Jesus para nos resgatar. Mas nós só seremos salvos, nós só alcançaremos vitória se nós obedecermos. Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração impiedoso e maligno. Por isso executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos desta aliança, os quais lhe ordenei expressamente que cumprisse, todavia não fizeram. Hoje, quando nós compramos algum bem ou alugamos um imóvel, existe um contrato de locação. Nesse contrato de locação existe a responsabilidade, tanto do locador como do locatário. E ambos têm que cumprir. Se não cumprir, como o próprio contrato diz, existe um fórum ali daquela comarca, daquela cidade, daquela região, que é levado então a questão diante dele para dirimir essas dúvidas. E geralmente quem não cumpre o contrato paga multa, na pior das hipóteses, ou está sujeito a outras penalidades da lei. Nós também temos uma aliança com o Senhor. Só que nessa aliança também tem cláusulas. Nós só conseguimos a vitória, nós só seremos bem se nós obedecermos. Quando nós desobedecemos, nós estamos quebrando essa aliança. Estamos quebrando cláusulas. E vamos receber a punição. E isso deixa bem claro, ele nos chama, é aliança. O tempo todo ele está nos chamando para nós ouvirmos a palavra dele, para nós ouvirmos e colocar em prática. Quando não procedemos assim, não, eu estou na aliança do Senhor, eu estou amando ele, eu adoro ele, mas eu adoro a Aparecida, eu adoro a Maria, Lourdes, o João, o José, o Pedro. Eles são intercessores. Não são intercessores, não existe intercessor, só existe um. É Jesus, o Filho de Deus. Fora isso não tem um intercessor, não tem nada. Nós temos que estar alerta sobre isso. Disse-me mais Deus: achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e pecados de seus antepassados, que se recusaram a ouvir as minhas palavras e seguiram outros deuses para lhe prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais e antepassados. Portanto, assim diz Deus, o Senhor: estou trazendo sobre eles uma calamidade
de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas não lhe dareis ouvidos. Então a cidade de Judá, os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Estes, no entanto, de modo algum livrarão, quando vier o dia da calamidade, se abater sobre eles. Os teus deuses são muito variados, tão numerosos quanto as cidades, ó Judá, os altares que tendes construído para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa e abominável chamada Baal, são tanto quanto são as ruas de Jerusalém. Falei, olha, não adianta. Todos os que, por mais que estejam falando que amam a Deus, mas estão com as mãos sujas, adorando outras imagens, outros deuses, quando vem o aperto, o dia do aperto vem, o dia mal vem, a Bíblia nos fala que vem, aí nós vamos pode clamar o quanto quiser a Deus, que não vai ouvir resposta. Não vai vir socorro da parte de Deus. Deus está falando que ele não vai ouvir estes pedidos. E as pessoas, depois, se não conseguir nada com Deus, vão tentar partir para os seus santos, as suas santas, os seus deuses. E também nada vai conseguir, porque eles são objetos inanimados, são coisas mortas que nada pode fazer. Então as pessoas ficam o tempo todo no engano e no sofrimento por desobedecer ao Senhor, por não respeitar a aliança com o Senhor. Então só temos uma alternativa. Se que nós quisermos viver bem, se nós quisermos desfrutar da presença do Senhor, é vir para o Evangelho, praticar. Sabe que não podemos ser idólatra, não somente de deuses, santos, santas, mas também de absolutamente nada. Nós não idolatramos nada. Nós só temos um ídolo, que é o Senhor. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo, tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogar a mim na hora da desgraça. Deus está falando com Jeremias, o profeta, falou, olha, você não ora, hein? Não ora por este povo, não. Não intercede por este povo, não, porque eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Esse povo, eles são idólatras. Enquanto eles não se converterem, eu não vou ouvir as orações deles. Enquanto nós não nos convertirmos, Senhor, não nos arrependermos dos erros, dos pecados, nós podemos orar o quanto nós quisermos. Mas Deus não vai ouvir. Deus não vai nos atender. Porque nós estamos em erro, nós estamos em pecado. Então, quando eu vejo algumas igrejas, alguns templos denominacionais, pessoas chegam, não, vamos orar, Deus vai abençoar. Ah, não, nós vamos estar orando, Deus vai estar te abençoando. Mentira. Se a pessoa não se converter, se não abandonar o erro, se não abandonar o pecado, se não abandonar as práticas erradas, se não abandonar tudo isso, não adianta oração, porque Deus não vai ouvir oração. Ah, pode ser pastor, bispo, qualquer coisa, estou orando, intercedendo, Deus não vai ouvir estas orações. Por um simples motivo, porque a pessoa está no pecado e não se arrependeu. O que minha amada faz no meu templo, cheia de intenções enganosas? Porventura os teus votos e as carnes que consagraste haverão de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderá então seguir exultando em meio ao prazer que tens com o mal que praticas? O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto ela arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados. Porque o Todo-Poderoso dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, e assim acenderam a minha cólera quando queimaram incenso a Baal.
As pessoas teimam em acender velas para santo, para santas. As pessoas teimam em ficar também indo em templo, levando dinheiro, fazendo desafios, participando de campanhas. Não, Deus vai ajudar, Deus vai socorrer. Mas as pessoas não abandonam o pecado. As pessoas não estão abandonando os erros. E enquanto não fizerem isso, enquanto não abandonarem, as suas orações não serão ouvidas, suas orações não serão atendidas. E a única coisa que receberão do Senhor, a única coisa que terão será castigo, maldição. Isto porque não estão cumprindo com vontade de Deus. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou, ó Eterno, tu me fizeste entender as suas ações. Mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destrua uma árvore, compondo a sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo lá da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Deus dos exércitos, justo juízo, que provas o coração e a mente de todos, espero, portanto, contemplar a tua santa vingança sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Deus em relação aos homens de Anatote, que procuram uma maneira para tirar minha vida ameaçando: não profetizeis em nome de Deus, para que não encontres a morte em nossas mãos. Por isto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os punirei severamente. Os moços morrerão pela espada, seus filhos e filhas morrerão de fome, e não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano do grande castigo. É aguardado, esperado o castigo quando nós não obedecemos o Senhor. Então falando, o castigo vai vir, a matança vai vir, a fome, a doença, a peste, as enfermidades. Mas por que vem tudo isso? Por causa da desobediência, por não amar a Deus. Aí você fala, não, mas eu amo Deus. Não, não ama. Se você amasse a Deus, você não ia para o templo participar de desafios, de fogueiras santas, você não iria participar de campanhas, dando dinheiro, esperando que com isso Deus receba, entenda e receba suas orações. Deus também não vai concordar porque você fala que o ama, que você vai num templo, mas ao mesmo momento você está ali acendendo uma vela para uma imagem da Aparecida, para a imagem do Pedro, de Lourdes ou qualquer outra coisa. Deus não aceita esse tipo de adoração. Ele não ouve essas orações. Ele não ouve esses pedidos, independente da situação que a pessoa esteja vivendo. Deus não vai receber a oração dessa pessoa. Por um motivo, porque está em desobediência. Por estar em rebeldia à palavra de Deus. E quando nós estamos em rebeldia à palavra dele, nós podemos citar o nome dele o tempo todo. O tempo todo. Que nós não vamos conseguir absolutamente nada. Nada. Nós devemos confiar somente no Senhor. Nós temos que aprender a viver o Evangelho, a viver a aliança que nós temos com o Senhor. E não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir Ele. Isso independente da nossa carne esteja doendo, independente do quão difícil é para nós, nós temos que continuar, nós temos que perseverar, nós temos que seguir, porque não é favor, é mandamento do Senhor. Quando nós não fazemos isso, nós estamos declarando o adversário, nós estamos declarando o inimigo de Deus. Nós vamos receber a devida punição por nos colocarmos em lados opostos ao Senhor. Então, se temos um pouquinho de inteligência, vamos jogar fora as imagens, vamos jogar fora tudo que não presta
e voltar exclusivamente para o Senhor. Hoje nós lemos o livro de Jeremias até o capítulo, terminamos o capítulo 11. Amanhã, querendo Deus, nós vamos continuar no capítulo 12. Todas as dúvidas, todos os questionamentos, nós encontramos resposta, encontramos sabedoria aqui na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu sempre falo, gente, leiam, pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.